Irmãos, nós vamos orar. O Zé Souza já orou pela gente, eu sei que Deus já ouviu, mas eu quero agora que a gente faça uma oração especial para que, agradecendo a Deus por esse louvor que Deus nos deu essa noite, que foi muito, muito inspirador, e também para que Deus fale aos nossos corações. Então, enquanto eu estiver orando, eu vou pedir para você não escutar a minha oração, mas para você orar junto comigo, para que Deus fale comigo e fale com vocês. Amém? Senhor nosso Deus, queremos o Teu nome engrandecer. Nós queremos exaltar o Teu nome, Hosana, 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 aquele que é santo, 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 e sua glória encheu este lugar. Nós te louvamos por isso, mas nós queremos agora, Senhor, que Tu fales ao nosso coração através da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que as palavras não sejam minhas, mas que as palavras venham diretamente do Teu trono, assim como esse louvor veio diretamente do Teu trono. Fica conosco nesta noite, Senhor, que nós possamos enxergar a Tua majestade e que saiamos daqui impactados com a Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu penso, irmãos, que se nós fôssemos embora agora, nós já sairíamos plenamente abençoados, né? E quero falar para o Zé que é difícil a gente falar depois desse louvor, porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todo mundo queria continuar louvando, não é? Mas a palavra do Senhor também nos ensina muito. Eu vou ler com vocês o texto de Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou falar para vocês hoje, eu quero conversar com vocês nesse momento de mudança de ano. Eu escolhi um texto que começa: no ano em que, porque isso tocou meu coração. Em uma conversa agora na passagem de ano com o meu genro, Marcelo, ele contou que o pastor lá da sua igreja, o pastor Renato Camargo, iniciou uma reunião de oração com seus presbíteros para planejar o ano de 2022 com esse texto: no ano em que. E isso me inspirou a conversar com vocês. Porque se eu for perguntar aqui para cada um de vocês, o que vocês têm para dizer de 2021? Se vocês fossem fazer o relato que Isaías fez, o que vocês diriam? 2021 foi o ano em que? Eu quero dizer para vocês que eu e minha família, nossa grande família,
2021 foi um ano difícil, mas foi um ano em que nós vimos o agir do Senhor nas nossas vidas. Há um ano atrás, exatamente, essa semana, o Estevão, netinho do Ricardo, de 1 ano, foi operado do coração. Estava praticamente desenganado, foi uma coisa muito, muito difícil de passar, mas nós oramos em família. E Deus ouviu a nossa oração e fez o milagre da cura na vida do Estevão. No final do ano, meu irmão mais velho, Duto, Carlos Augusto, pegou Covid, vacinado, tudo isso. E nós entramos no mesmo processo de oração. A família toda orando, as crianças orando, os jovens orando, todo dia, dioturnamente. E Deus levou o Duto, Deus levou o Carlos Augusto. E nós vimos a mão de Deus. Quando eu me preocupei, falei assim, gente, como é que nós vamos explicar para as crianças? Porque elas oraram pedindo a cura do tio. A Margarete falou assim para mim, Nete, elas vão aprender o que nós já aprendemos, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é um Deus de poder, mas que a vontade dEle é soberana sobre as nossas vontades. Então foi um ano, 2021 foi o ano em que vimos o poder de Deus no milagre da vida e no milagre da morte. Mas eu fico pensando que nós todos aqui, poderia fazer essa pergunta, o que nós vamos poder falar no final de 2022? E eu chamo a atenção de vocês, porque Isaías fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, eu vi ao rei, eu vi aquele que tem todo o poder, não é? Quem foi Isaías? Isaías foi um profeta messiânico, ele escreveu o maior livro profético do Velho Testamento. Ele era um profeta do Reino do Sul. Israel estava dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. Ele foi um profeta do Reino do Sul. E ele era um profeta palaciano. Ele ajudava a Uzias a tomar as suas decisões. Ele era um conselheiro do rei, profeta e conselheiro, né? E ele era um homem muito usado por Deus. Bem, nesse texto, então, aparece Isaías contando a sua história, contando o seu relato, e aparece Uzias. Quem foi Uzias? Uzias foi um rei importantíssimo para Judá. Ele começou a reinar com 16 anos, ele reinou por 52 anos, e ele trouxe grande prosperidade para aquele reino. Ele conseguiu recuperar, geograficamente, territórios que haviam sido tomados pelos inimigos. Ele conseguiu também formar um grande exército, um exército poderoso. A Bíblia registra que o seu exército tinha 307.500 valentes guerreiros. Ele era um homem da agricultura, ele cuidou de rebanhos, ele cuidou da terra, ele abriu cisternas. Foi um ótimo governante. E ele morreu. E antes dele morrer, ele se envaideceu. E essa vaidade dele, essa soberba dele, trouxe consequências ruins para ele, que ele acabou com uma lepra que era uma doença muito triste na época, mas também trouxe consequências para o povo de Judá, que entrou em crise, que entrou em várias crises, né? Então, o contexto desse texto que nós lemos é que morreu um grande líder e eles estavam entrando, então, num período de crises. Que tipo de crise? Primeiro, uma crise política. O rei assírio se levantou quando percebeu que o reino de Israel e o reino do sul começaram a perder força. Ele criou um grande exército com a intenção de submeter
Israel, submeter Judá ao seu poderio. Era um rei violento, esse rei assírio. E também, além dessa ameaça externa, uma ameaça interna. Quem vai substituir a esse rei? E se nós olharmos na Bíblia, os próximos reis foram muito ruins. Levaram o povo à idolatria, à feitiçaria, à apostasia. Então, foi um momento muito... crise política interna e externa. Além dessa crise política, uma crise econômica. Porque o grande líder morreu, e aí, o que aconteceu? Eles tiveram que se aliar a vizinhos, a países vizinhos, para poder ter um exército à altura de enfrentar o rei assírio. Isso custou muito a Israel, custou muito a Judá, que era o reino do sul de Israel. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na época em que acontece uma crise econômica, tem os aproveitadores. Então, o próprio Isaías conta que alguns começaram a juntar, comprar casa, comprar terreno, como se fossem os donos do mundo. Então, no momento de crise, os pobres ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais ricos. Além da crise econômica, uma crise moral muito grande. Aquele povo inverteu os seus valores. Começaram a chamar o bom de ruim, o ruim de bom. Começaram a aplaudir a imoralidade e criticar aquilo que era puro. Então, eles fizeram uma inversão de tudo que era bom passou a ser ruim, e tudo que era ruim passou a ser bom. A Bíblia conta, no capítulo anterior a esse que nós lemos, Isaías conta de tudo isso que estava acontecendo com aquele povo. Mas a pior crise foi a crise espiritual. Isaías compara aquele povo a animais. Ele fala assim, que o rebanho reconhece ao seu Senhor, mas que o povo não reconhecia o seu Deus. Então, irmãos, qualquer semelhança dessa situação com as coisas que nós vivemos hoje não é mera coincidência. Qualquer povo que se afaste do Senhor, qualquer povo que não louve a Deus, que não se submeta à vontade do Senhor, com certeza as crises vão vir. E uma crise chama a outra. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Qualquer semelhança do Brasil com Judá de 2.762 anos atrás, porque quando ele fala no ano em que morreu o rei Uzias, isso é datado de 740 a 739 antes de Cristo. Então, há 2.762 anos atrás, ele parece que está contando um pouco da nossa história de hoje. Isso não é mera coincidência, né? Mas vamos voltar ao texto. Isaías relata que nesse ano que morreu o rei Uzias, ele relata que ele teve uma experiência única e indescritível. Ele datou porque isso nos permite contextualizar o que ele estava vivendo, né? Vamos lembrar que Isaías era um homem de Deus, era um profeta, era um homem religioso. Ele seguia os ritos todos, ele era um homem de prestígio espiritual, de prestígio político, de prestígio social, de prestígio próprio. Mas ele precisou mostrar para nós que quando ele viu a Deus, na sua soberania e no seu poder, isso foi um divisor de águas na vida dele. E por que foi um divisor de águas? Eu quero lembrar vocês que nos capítulos anteriores, Isaías fala do pecado do povo. Isaías fala, ai dos vaidosos, ai dos beberrões, ai dos gananciosos, ai dos que praticam a imoralidade, a iniquidade, a injustiça. Ele fala de ele aponta o pecado de cada um.
Mas com a visão que ele teve, ele passa a não enxergar só o pecado dos outros, mas ele passa a enxergar principalmente a partir da visão que ele tem, daquele Deus poderoso, daquele Deus que nós temos mesmo que honrar o nome dele, daquele Deus que tudo pode, daquele Deus que é o Rei vivo. Ele descobriu, ele percebeu que a vida dele e a forma dele atuar deveria ser outra. Por isso que termina o texto que nós lemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Destaco nessa visão de Isaías algumas coisas para a gente pensar. No contexto de um rei terreno morto, ele viu o Rei eterno, que vive e viverá para sempre. Aquele que reina e governa, aquele que tem as rédeas da nossa história, que tem as rédeas do universo nas mãos, aquele que comanda as vidas, está sentado vivo sobre o trono. E é tão interessante que ele é apresentado, os serafins, quando apresentam a Deus, eles falam: santo, santo, santo é o Rei dos exércitos. Qual era a maior aflição do povo na época? Era o exército inimigo, assírio, que vinha sobre eles. Só que o rei que está sentado sobre o trono, ele é Senhor dos exércitos. Ele não tem um exército só, ele é o Senhor dos exércitos, né? Então Isaías viu a esse rei, esse Senhor dos exércitos, e viu que sua glória enchia aquele lugar. Vamos pensar, essa visão de Isaías é possível hoje? Essa visão de Isaías era possível antes do haja luz? Essa visão de Isaías é possível pós-Apocalipse? Ela é uma visão eterna. Isaías viu no ano que morreu o rei Uzias, mas de verdade é uma visão eterna. A glória do Senhor está aqui. Nós vimos durante o louvor, eu senti. O seu manto, o relato diz que o seu manto ocupava todo lugar. Um manto de poder. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ser júri, de fazer parte do corpo de jurados. Eu fui durante muitos anos, né? E eu lembro que quando o juiz entrava com a sua toga, com a sua roupa, todo mundo tinha que ficar em pé, e a partir daquele instante, ninguém mais falava, ninguém se pronunciava, a não ser com a ordem dele. E eu lembro que em Assis tinha uma juíza, pequenininha, magrinha, uma pessoa muito querida, muito competente, e só que quando chegavam os assassinos, homens maus, homens grandes, diante dela, eles tremiam. Agora eu fico pensando, se nós humanos trememos diante de alguém que está com a toga, imagino vocês, Isaías, diante daquele que o manto ocupava todo o espaço, porque era o manto da glória. Imaginem vocês o tremor, e o texto fala que tudo tremeu, encheu de fumaça, tamanha é a glória. Só que essa visão que Isaías tem naquele ano, é uma visão que nós podemos ter hoje. Ele está aqui, ele prometeu que onde dois estivessem, ele estaria. É muito importante que nós entendamos que o que aconteceu com Isaías pode acontecer conosco. Quando enxergamos a glória e o poder de Deus, nós somos capazes de crer que Ele intervém na nossa história. Que o que acontece conosco não é o acaso. O que acontece conosco não é obra do destino. É intervenção daquele que tudo pode. Quando nós entendemos esse poder, a nossa vida muda de perspectiva, que foi o que aconteceu com Isaías.
né? E é engraçado, que é outra coisa que eu também não tinha prestado atenção, mas os serafins clamavam uns aos outros. O rei estava lá, mas eles não falavam santo, 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 para o rei sabe que ele é santo, ele já é santo, mas eles clamavam aos outros, para que os outros soubessem da santidade. Nós temos clamado aos outros, que nós temos um Deus que é santo, 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 que o poder dele é imenso e que ele faz diferença nas nossas vidas. Tem sido esse o nosso clamor, onde nós trabalhamos, onde nós nos relacionamos, nós estamos dizendo, clamando, dizendo, ó, nós temos um Deus que pode. Essa foi a atitude de Isaías depois desse encontro. Tanto que ele foi o maior profeta messiânico, né, do Velho Testamento. Bem, outra coisa, quando a gente percebe a presença de Deus na nossa vida, você, além de ver o Deus eterno, ele também viu a santidade do Senhor, que é isso que nós estamos conversando, que é a presença manifesta de Deus, porque o nosso Deus, ele é santo, santo e santo, não é? Quando nós vemos a santidade de Deus, uma das coisas que acontece e que marcam muito a nossa vida, é o fato de nós enxergarmos a nós mesmos. Se nós formos ver os escritos anteriores de Isaías, do capítulo 1 ao 5, como eu disse para vocês, ele sempre estava se referindo ao que aconteceu com o outro, ao pecado do outro. Quando ele se vê diante da santidade de Deus, ele diz o seguinte: ai de mim. Antes era ai dos vaidosos, ai dos beberrões, ai dos idólatras, ai dos iníquos. Agora é ai de mim. Quando nós nos colocamos diante da presença do Deus Altíssimo, nós percebemos a nossa pequenez, nós percebemos o nosso pecado. Não tem jeito de nos elogiar diante dele. Não tem jeito de achar que nós somos bons o suficiente. Não tem jeito. Ele é maior que tudo isso. Agora, nós só vamos enxergar a grandeza dele se estivermos perto dele. Eu gosto muito de uma alegoria que o pastor Hernandes Dias Lopes faz, quando o menininho pergunta para o pai: pai, Deus, que tamanho tem Deus? Deus é grande ou Deus é pequeno, né? E o pai, ele pega, olha para o céu, tem um avião passando lá em cima, longe, e ele fala: aquele avião, ele é grande ou pequeno? Ele falou: nossa, ele é muito pequeno. Ele falou: então vamos lá. Pegou na mão do menino e levou para um aeroporto. E pôs o menino perto do avião. Falou: o avião é grande ou pequeno? Nossa, é muito grande. Falou: quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós vemos a sua grandeza. E quanto mais perto estamos do Senhor, mais vemos a nossa pequenez. Minha mãe, a irmã Chiquinha, vocês sabem que ela teve uma vida, desde a sua conversão, completamente dedicada ao Senhor. Completamente. Quem comeu feijão com ela pode dizer com muita segurança, né? Completamente dedicada. Mas minha mãe tinha uma expressão que me incomodava na época até. E que eu sei hoje que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 64, que ela falava. Ela dizia assim: eu sou menos que um trapo de imundícia diante de Deus. E ela falava aquilo, vira e mexe, ela falava aquilo, e aquilo me incomodava. Hoje eu sei que ela falava isso porque ela estava perto do Senhor. Se nós entrarmos aqui sujos, com a luz apagada, ninguém vai ver. Mas se estivermos perto da luz, a nossa sujeira aparece. Minha mãe era uma mulher de oração,
uma mulher que vivia aos pés do Senhor. E isso fazia diferença. As pessoas que mais choraram pelos seus pecados não são as que mais pecam, são as que mais estão perto do Senhor, porque enxergam a sua pequenez, que foi o que aconteceu com Isaías. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que não somos nós que nos redimimos do nosso pecado, da nossa pequenez e da nossa imundície. Se nós formos ver o texto, o serafim voa até o altar, pega uma brasa e com a brasa toca os lábios de Isaías, não é? E fala: a brasa te tocou, os teus pecados estão perdoados, você está limpo. Quem tem possibilidade, quem tem competência, quem tem poder para nos limpar, para nos redimir, é o Senhor, é a brasa do altar dele. Ninguém, não é a nossa religiosidade, não é o nosso sacrifício, não é as nossas questões esotéricas, não é a nossa confissão positiva, não é a nossa regressão. O que nos livra das nossas enfermidades espirituais é a presença e o reconhecimento da presença onipotente e maravilhosa do Senhor. Sem Ele, não há esperança para nós. Nós podemos ser tremendamente religiosos e nunca sentirmos vontade de dizer: ai de mim. Podemos ser muito religiosos e apontarmos sempre o pecado do outro, mas quando nós tivermos a oportunidade que Isaías teve de ter a visão do poder de Deus, com certeza nós vamos ter uma outra atitude. E eu quero dizer para você uma coisa, eu não tenho dúvida. Eu não conheço todo mundo aqui, não conheço quem porventura vai me ouvir aí pela internet, mas eu quero dizer uma coisa para você. Por maior que tenha sido o meu pecado, meu Elianete, maior que tenha sido o meu pecado, maior que tenha sido o teu pecado, Ele tem poder para te limpar. Ele tem poder para te purificar. Ele tem poder para te redimir. O poder é dele. E Ele é que tem condições de nos acolher nesse processo, né? É importante que nós reconheçamos a nossa pequenez. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte: nós precisamos estar santificados e precisamos ter sido purificados por Ele para poder servi-lo. Porque lembrem que o texto que nós lemos fala: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de me... Depois disso, depois da visão, nós temos que ter visão do poder de Deus, da sua santidade, para que Ele nos capacite, para que sejamos comissionados, para sermos embaixadores desse Deus que tudo pode. E quando Ele chama, quando Ele nos perdoa, Ele também nos chama. Nós temos que lembrar que o sacerdócio é universal para os cristãos. Todos aqueles que são perdoados são, de alguma forma, comissionados para a pregação do Evangelho. Pode ser que a gente faça um corpo mole, ou a gente fique constrangido. Eu lembro aqui, vou citar dois momentos que eu lembro na Bíblia. Moisés, quando Deus chama Moisés fala: não, eu tenho dificuldade para falar, sou pesado de língua, manda outro. Né? Jeremias, eu sou um menino, eu sou muito novo, não dá para ir. Eu não sei qual tem sido a minha desculpa, a tua desculpa, mas eu sei que essa proposta de Deus para Isaías
essa pergunta que Deus faz para Isaías, ela é para uma pessoa, e para aquela pessoa, eu não posso abrir mão, porque ele pergunta individualmente para todos os que foram perdoados. Então ele está perguntando hoje para você aí: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Ele está perguntando para você, e essa pergunta, você não pode passar para o outro, você não pode dizer, não, manda o outro que ele está mais preparado. Não tem isso, porque a resposta também é individual. Eis-me aqui, envia-me a mim. É uma resposta individual. A pergunta que Isaías escuta é pessoal e intransferível, a resposta também. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se Ele permite que entremos na dimensão da sua glória e da sua santidade, o que Ele quer é que sejamos embaixadores dessa sua glória. E isso é muito importante. Não tem título humano que seja mais importante que isso. Não tem carreira que valha mais do que isso, né? Vou concluir. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória do Senhor. A nação havia se afastado de Deus, o rei humano havia morrido, mas o Senhor continuava sentado num alto e sublime trono. Isso há 2.762 anos atrás, até hoje e até a eternidade. Nós temos um Deus que continua governando o mundo, continua com as rédeas das nossas vidas nas suas mãos. O rei humano está morto, mas o rei eterno está no trono. Não havia motivo para pânico, independente das circunstâncias. Não tem motivo para pânico hoje. Quem será que vai governar o Brasil em 2022? Não sei, mas eu sei que o meu Redentor vive, que está sentado no trono e que governa a minha vida, que governa a vida da igreja, que governa a sua vida. Todos os teus planos e propósitos estão na mão dele, que é um rei santo. O trono do rei humano está vazio, mas o trono de Deus está ocupado. E ele é elevado acima de todas as circunstâncias terrenas. Diante de Deus, ninguém fica indiferente. Isaías foi impactado. Nós todos somos impactados quando sentimos a presença de Deus. Quando eu perguntei aqui no começo, quem sentiu a presença de Deus e a glória dele aqui, bate palma, todo mundo bateu palma. Porque é isso, ninguém fica indiferente à presença do Senhor. Uma outra coisa que eu queria lembrar nessa conclusão é que até que compreendamos a santidade de Deus, nós cultuamos a nós mesmos. Eu preciso entender a santidade de Deus, que Ele é santo, 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 para eu sair do trono. O trono é dele. Não sou eu que tomo as decisões, não sou eu que faço os projetos. Ele é o dono dos meus projetos, Ele é dono das minhas decisões. Isaías enxergou a si mesmo quando ficou diante do Senhor. Você já enxergou a si mesmo? Você quer se enxergar? Você quer se ver? Tem um problema. Às vezes, quando a gente fica diante do Senhor, dói. Porque a gente fala, ai de mim. Ai de mim. E Ele vai mexer exatamente naquilo que você, às vezes, mais cultua. Isaías era profeta. Qual era o instrumento de trabalho de Isaías? A sua fala, a sua voz. O que Isaías fala? Ai de mim, que habito no meio de um povo que tenho lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Foi aí que Deus foi mostrar para ele que ele precisava consertar.
Eu não sei o que Deus quer que você conserte. Eu senti, preparando essa mensagem, coisas que Deus quer que eu conserte. Então eu peço a Deus que Ele também toque no teu coração a esse respeito. Porque o processo de purificação pode envolver sim dor. Aquele que experimenta a presença onipotente de Deus é profundamente transformado. E transformação é difícil, porque é mudança de vida, né? É barro na mão de oleiro. Isaías foi servir falando sobre o Deus e seu propósito salvador, porque ele conhecia a Deus. Ele viu a glória dele. Então Isaías falou daquilo que conhecia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje de contigo estar. Depois dessa experiência pessoal, não é a mesma coisa. A brasa do altar de Deus aponta para a cruz. Quando a mensagem da cruz toca o nosso coração, ela queima e nos transforma. Que haja brasas do altar de Deus nas nossas vidas nessa noite. Que haja brasas do altar de Deus nas nossas vidas em 2022. Para que no final do ano nós possamos dizer: no ano de 2022, eu vi a glória do Senhor, do Deus poderoso, do Senhor dos exércitos, e a sua glória enche essa terra. O reino de Deus não tem crise. A crise é do reino humano. O reino de Deus não está em crise. As profecias estão se cumprindo. Nós sabemos o que vai acontecer no fim. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos um ano de 2022 repletos da visão do poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar de novo? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, porque ela toca os nossos corações, Senhor, ainda diante da nossa pequenez, do nosso nada e da tua santidade extrema. Nós sentimos a tua presença aqui, Senhor, e te agradecemos por isso. E te peço, Senhor, que cada um que está ouvindo nesta noite essa mensagem, que possa ser tocado, Senhor, para que esse ano de 2022 seja um diferencial, seja um divisor de águas na vida da tua igreja e na vida de cada um que está aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.